Quando Jesus se apresenta a alguém. Hoje nós vamos estar meditando na visita de Jesus àquela mulher samaritana. Não foi à sua casa, foi num caminho, mas Jesus sabia que ela estaria naquele lugar e ele queria encontrar-se com ela. E este texto muito conhecido nosso, nós vamos trazer uma meditação talvez um pouco diferente, aplicada para as nossas vidas. E por isso nós não vamos lê-lo completo, mas vamos ler somente até o versículo 10. Portanto, nós vamos estar lendo Evangelho de João, capítulo 4, do 1 ao 10. Diz assim o texto da palavra de Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Muito bem, nós estamos diante desta visita de Jesus. Na verdade, não foi bem uma visita, mas ele tendo sede, estando ali, sabendo com certeza já que haveria de encontrar-se com aquela mulher veio naquela hora, diferente da maioria da sociedade, mas encontrou-se ali com Jesus sozinha naquele poço. E Jesus pediu água a ela, e a questão ali social era para que Jesus não falasse com aquela mulher. Ela é uma mulher samaritana e ele, sendo judeu, não podia falar com ela. Então, o normal seria Jesus deixar passar aquela situação. Se ele tivesse sede, devia ter pedido para alguém tirar água antes, né, dos discípulos terem saído para comprar comida ou esperar por eles, enfim. Não era socialmente aceitável que Jesus pedisse àquela mulher e também não havia necessariamente uma incapacitação da parte dele. Então, havia um propósito. Jesus queria falar com aquela mulher naquele dia. Ele queria se apresentar, ele queria apresentar a verdade que liberta para aquela mulher. E quando eu ouvi as palavras que ele disse no versículo 10, depois que ela o questionou acerca de ser judeu e falar como a samaritana, Jesus trouxe duas colocações que me falaram muito forte ao coração, me fizeram um paralelo na minha cabeça com relação à nossa realidade, que levamos o evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas. A verdade é que o evangelho de Jesus é o próprio Jesus sendo apresentado a outras pessoas. Ali estava neste texto ele mesmo se apresentando, conversando, perguntando, não é? Aquela mulher samaritana. No entanto, hoje nós como igreja, eu e você como crentes, às vezes temos oportunidade, às vezes vamos atrás de oportunidade, graças a Deus por isso, para levar Jesus a outras pessoas. E a colocação de Jesus foi essa. Quando ela perguntou, ele disse: se tu conheceras o dom de Deus. E o dom de Deus aqui é a graça de Deus revelada. O projeto da salvação, o amor que Deus tem pelas pessoas, o presente que em Jesus Deus estava entregando à humanidade. Jesus não falou todas essas palavras, mas ao ser questionado ele disse: se você conhecesse
o dom de Deus. Tudo aquilo que Deus tem preparado para te dar. Aleluia! E ele fala uma segunda coisa. E se você conhecesse quem é que está falando contigo? Ela não conhecia quem era aquele homem. Para ela, ele era mais um judeu. Quando nós nos aproximamos e pregamos o evangelho para alguém, às vezes a pessoa vê a mim, a você como mais um crente. Quando recebe um folheto ou um versículo que você envia, ele diz: isso é mais um pedaço daquele livro antiquado da Bíblia. Enfim, eu não quero muito saber disso, eu não entendo. E fecha o seu ouvido e não consegue entender quem é que está lhe falando. E este foi o pensamento que me veio ao coração. Se eles conseguissem entender, se eles conhecessem o dom de Deus que nós conhecemos, e essa é a grandeza, a beleza, aleluia, é que nós que levamos a mensagem, nós sabemos por que levamos. É porque o dom de Deus é grande demais. A salvação de Deus é maravilhosa demais. Nós hoje entendemos, reconhecemos perfeitamente que éramos perdidos, que estávamos destinados à ira, ao inferno, e fomos amados, fomos achados, fomos perdoados. O dom de Deus, este amor de Deus, nos alcançou, nos amou, nos transformou, e aí começou este processo que foi maravilhoso, transformou a nossa vida. Nós conhecemos a Jesus, o amigo da hora, aleluia. Aquele que fez promessas aqui quando esteve e as cumpriu todas na pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós hoje temos comunhão com Ele. Esse Jesus que pela palavra de Deus nós conhecemos, que está à destra do Pai intercedendo por nós. Ah, se eles conhecessem o dom de Deus e quem é que está falando com eles, porque quando nós levamos a palavra, é Jesus que está batendo a porta. Eu me lembrei agora daquele texto no Apocalipse, ele diz que eu estou à porta. Se alguém abrir, aleluia, eu entrarei e cearei com ele. Nós somos chamados a continuar levando Jesus às almas das pessoas que estão perdidas. Muitas vezes eu sei que você se sente cansado, que eu me sinto fora de, não sei nem de como dizer na cultura de hoje. Ninguém quer ouvir de religião ou de Jesus, ou se pelo menos fosse uma coisa mais espiritualizada, mais espiritualista, enfim, essa coisa, né, da nossa igreja evangélica, muitos não querem mais nem ouvir disso culturalmente. Outros aceitam um evangelho já modernizado, né? Mas que na verdade não querem conhecer o verdadeiro Jesus, que o que ele faz é transformar as nossas vidas, tirar-nos da prioridade dos olhos deste mundo, aleluia, e olharmos para o mundo, por que não dizer assim, que ele preparou para nós, que ele foi preparar, aleluia. Nossa casa, a nossa mansão está nos céus, aonde Jesus nos foi preparar morada. Aqueles que estão aqui não conseguem olhar para cima, somente olham nesta esfera das coisas do mundo. Mas nós somos chamados para, ainda assim, com todas estas dificuldades, se nos é dada uma oportunidade, ou que nós possamos fazê-la acontecer como fez Jesus, possamos continuar apresentando às pessoas a pessoa de Jesus e o dom de Deus, que é esta tão grande salvação que ele apresentou. Para ela, nós vamos continuar lendo este texto na próxima meditação que nós faremos neste capítulo, mas que esta mensagem possa ter acalentado os nossos corações de entender que a mensagem que nós levamos é o
próprio Cristo, aleluia. É o próprio dom de Deus, aleluia, que muitos quando nos ouvem não reconhecem, aleluias. Não reconhecem o que estão vendo, não reconhecem que aquela humilde pessoa que está às vezes até forçando a barra na conversa para falar sobre o que para ele aparenta a sua religião, mas que, na verdade, se ele conhecesse, se ela pudesse, conseguisse reconhecer, mas que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo de Deus possa continuar a intervir para que esta barreira se quebre e eles, ao ouvirem, como aquela mulher, nós vamos ler depois, ao ouvir a palavra, ao ser questionada, que Deus nos dê sabedoria de questionar, de falar, até que a palavra encontre lugar nos corações e estas pessoas como nós possam receber, reconhecer e receber o dom de Deus e a Jesus Cristo. Amém.